Eu vou puxar também, eu gosto aqui pro quinhentismo. É um caso de biopirataria. O primeiro caso de biopirataria no Brasil foi a cruel exploração do pau-brasil, que entrou em ameaça de extinção, né? Tanto que não se pode mais extrair. Ele foi tão explorado pelos europeus, levado aí para outras nações. E aí, o que a gente viu? Uma árvore tipicamente brasileira, né? Que inclusive dá nome ao nosso gentílico, aos nossos pronomes gentílicos, Brasil, brasileiro. Ele foi muito explorado, foi levado para outros lugares, né? Então é um recurso, eu tô perdendo aqui o fio. É uma matéria-prima, né? Nossa, um recurso natural nosso, que quase entrou em extinção. E outra coisa também, a seringueira. Então, as sementes da seringueira foram levadas, né, por um inglês para países asiáticos. E o que aconteceu? Ele levou algo nosso, genuinamente nosso, para outra nação. Lá foi explorado e hoje é Malásia. Muitos países asiáticos são referência em seringueira, né? E nós não mais. Ele utilizou uma coisa que era de propriedade nacional e explorou. Já houve caso também do cupuaçu ser registrado por uma empresa japonesa. Imagina, tudo a ver. Cupuaçu. Toda a brasilidade sendo perdida. Isso, gente. Isso é um caso de biopirataria também, porque um recurso natural, as tradições, por exemplo, também indígenas, né? Essas tradições, elas fazem parte de todo um inventário nosso, e qualquer imitação, plágio, uso sem autorização, vai ferir os princípios da propriedade intelectual e vai ser um caso de biopirataria. Vocês falaram coisas aqui bem interessantes e eu logo me lembrei da nossa querida literatura. A nossa literatura, Dudu falou 1500, né? Então a gente pode pegar ali a carta de achamento. Aplausos. Então o que acontece? Quando o Dudu fala 1500, a gente lembra lá do colonialismo. A gente lembra do quinhentismo. Então o quinhentismo, apesar de não ser literatura, tá? Mas, né, ser ali validando o registro histórico, Thiago. Corta. Né? Tá validando, eu acho. Sendo esse movimento ali que aconteceu, um movimento que eu digo histórico, tá? A gente é um movimento literário. Tá? Literatura de informação, a gente pega a carta de caminho, a carta de achamento e encontramos, né, uma presença absurda de descrição. Do ambiente. Aqui se plantando, tudo dá, águas Justamente. muito boas e infindas. Então, só a citação que ele falou, né, tudo se planta, não, como é? Aqui se plantando, tudo dá. Então a gente já percebe, né, o princípio profícuo, fertilizante da terra. Isso. Então a gente nota esse traço de exuberância, né, de conquista, de expansão, de algo colossal. Muitas águas infindas, clima bom e temperado. Então a gente pode associar o meio ambiente ao quinhentismo. E a gente pensa aí no quinhentismo, como o Dudu havia mencionado, a gente lembra do arcadismo, mas também nós temos um documento, né, a prova aí, né, um símbolo nacional, que antes de falar do romantismo, a gente pode lembrar do hino nacional brasileiro. O hino, gente, tão lindo. É um símbolo pátrio. Então a gente consegue olhar ali no hino nacional brasileiro, toda essa descrição também, né, todo o conteúdo sendo romântico. A exaltação, né? Isso, e a forma sendo toda parnasiana. Então, quando a gente olha para o romantismo, é a idealização, é a beleza, é o Brasil que é gigantesco, é a terra colossal, é a terra que é fértil, como a gente falou, que tudo se planta, tudo dá. São as terras prósperas, né? As artes que gojeiam, não gojeiam, como lá a menção aí, né? A canção do exílio. Então, a gente pode associar essa primeira geração, a geração indianista, a geração nacionalista, que vai valorizar justamente essa natureza, tá? Exatamente. Pegando também na literatura, na primeira fase, na verdade, não é nem na primeira fase, mas olhando por um viés agora antropofágico, contemporâneo. A gente lembra do Manuel de Barros. E o Manuel de Barros, ele considera toda a natureza. Para ele, a natureza é inspiração. Então ele vai dizer o seguinte, que a natureza é a sua fonte de inspiração e o Pantanal é a poesia para ele. Né? Então perceba aí a ludicidade, né? Perceba a tranquilidade, a serenidade. E ele também é um poeta das coisas simples, como Mário Quintana. Sim. Então ele não vai trazer esse olhar pessimista da natureza, ele vai trazer muito mais do que a tranquilidade, o bem-estar. Ele está bem porque ele está em contato com a natureza. E isso nos aponta o quê? Um princípio, uma relação e associação com o arcadismo. E pegando o que você falou sobre ação ambiental, educação ambiental, nós temos em junho 2 datas importantes. O dia 3 de junho e o dia 5 de junho. O dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. O Dia Mundial. Isso, dia 5. E o dia 3 é o Dia Nacional da Educação Ambiental. E toda essa questão, né, de terra, de animal, de flora, de fauna, isso a literatura já discutia. Quando a gente pensa ali, mas em que agora a minha fase preferida, uma das minhas fases preferidas, a segunda geração modernista. Gente, quem ele vai trazer? Deixa eu ver. Graciliano Ramos com Vidas Secas. Ai, gente, fala da baleia. Região seca, árida. Olha o nome, vidas secas. Sim. Então, olha o adjetivo, né? Secas. Então, você tem uma vida que é permeada por dificuldade. Quando você abre o capítulo, você abre, na verdade, o livro, você vê ali um princípio de um romance que é desmontado, mas que ele é cíclico. Sim. É a fuga e a chegada. A fuga e a chegada. Né? Então, é uma família que está fadada a ser o quê? Retirante. Que ela é conduzida pelo clima, né? Justamente. Então, a gente percebe na segunda geração modernista esse princípio ideológico, político, engajado. Raquel Queiroz com 15. Sim, é grande. Também temos, né? Nós temos Jorge Amado com aquele ciclo do cacau, que vai falar da terra, do meio ambiente. Mas vida seca, gente, é uma coisa imprescindível. Você tem que utilizar, você tem que lembrar. O modernismo, ele vai trazer esse olhar para o Brasil. Esse olhar, essa aspectualização que até então era ignorada na literatura. Sim. É, de fato, uma literatura nacional 100% brasileira, genuína.
E mais, quando a gente olha para Cândido Portinari, o expressionismo que ele traz ali em Os Retirantes e Criança Morta. Eles gostam. Olha o pano de fundo, é a sequidão, né? É um ambiente augerizado, um ambiente hostil, um ambiente impróprio à vida. A Tarsila também, ela traz muito da brasilidade, as cores, né? Para Cores representar, reais, né? para representar toda A essa exuberância. exuberância, diversidade. A brasileira. caipirinha, Caipirinha, o quadro que Caipirinha. ela olha maravilhoso. pra ela, né? Ela olha, quando ela tá pintando ali, quando ela retrata a caipirinha olhando por cima, é ela, na verdade, Sim. porque ela cresceu no interior, ela cresceu na fazenda. Então, perceba como ela recobra a consciência, a memória afetiva e o meio ambiente, tá? Isso. Então, a gente pode lembrar aí do Cândido Portinari com Os Retirantes, Criança Morta, lembra da segunda fase modernista, ou segunda geração modernista, e lembra daquele macete que eu já dei acho que na nossa última conversa, que foi sobre o grito. Uhum. Aquilo que é espantoso, aquilo que é assustador, aquilo que é impalatável, que é inaceitável. Então, as pessoas não podem aceitar um meio ambiente qualquer, ou não podem aceitar não ter sustentabilidade, ou não terem água potável, ou não terem saneamento básico, ou ainda conviverem com doenças que são veiculadas pela água. Então, tão Exatamente. assustador quanto viver nessas situações é você olhar para o quadro lá de Munch e você perceber que há uma indiferença, há uma impassibilidade, Uhum. né? Há essa segregação, essa separação social. Isso, é maravilhoso, gente. Literatura é muito possível de ser utilizada. A própria realidade, quando a gente pensa em desastres ambientais decorrentes das ações humanas, a gente vê muito isso também. O caso da Vale do Rio Doce, daquela de Aracruz, eu esqueci, gente, também que houve muitas tragédias, né? Então, a gente vê aí a exploração humana, a lógica capitalista vencendo a sustentabilidade e a preservação. Então, é muito importante. As mudanças climáticas, inclusive, está havendo uma ação mundial pela preservação da Amazônia. O Brasil está conseguindo aí apoios financeiros, subsídios, né, de países europeus, com a condição de atuar na preservação da Amazônia mais fortemente. A gente tem a questão da poluição das águas, o uso de agrotóxicos também. Mais de 70% dos agrotóxicos liberados no Brasil são proibidos na Europa, gente, no continente europeu. Então a gente faz muito uso disso, porque a gente apela muito ao agronegócio, um tipo de monocultura ali para exportação, sim, entra aí a lógica capitalista, mas quando a gente pensa aí no agronegócio, a gente pensa também na poluição, no desmatamento, na invasão de terras destinadas a povos indígenas e quilombolas, áreas de preservação. Então a gente vê, hoje no Brasil, a gente tem mais gado do que gente, tá? Então, para onde nós vamos caminhar com tanto consumo, né, com tanta exploração? Então é preciso que a gente veja. A gente viu a exploração também lá a gente foi onde? Foi em Roraima, né? Muitos peixes morreram devido à exploração ali. É absurdo, gente. As pessoas olham de fora, né, do Brasil e falam, gente, como é que isso é possível? Né? E a gente tá nem aí, muitas vezes.